Continuando a sessão 2 do Programa de Mentoria Organizacional Interna da SBDC. Aqui é o segundo vídeo, então se você não assistiu ainda o primeiro, tem que voltar lá para poder entender, senão pega pela metade. Aqui a gente já está indo para o final da sessão. A parte mais complexa da sessão 2 é o detalhamento dos objetivos. O detalhamento dos objetivos é a parte mais importante desta estrutura do programa de mentoria. Se ele não for bem feito, vai comprometer todo o resto do processo para esse modelo que a gente está apresentando, porque ele é o fundamento da etapa da preparação. Então tem que prestar bem atenção. Pode acontecer que ao fazer o detalhamento você perceber que não ficou bom, então pode remarcar a sessão 2, né? Não vai fazer o protocolo da sessão 3, mas dar continuidade a uma nova sessão 2 para fazer, continuar com o detalhamento. Também pode pedir para o mentorado dar continuidade como homework e depois fazer uma nova sessão 2, mesmo protocolo nessa etapa do detalhamento com um tempo menor, só para conferir se está ok, e aí validando isso, então encaminha para a liderança para que eles possam fazer aquela parte que eu já expliquei no vídeo anterior. Bom, vencido isso, tem uma etapa que a gente vai fazer ainda da sessão 2, que também pode ser feito na sessão 3, não é a etapa principal da sessão 2, pode ser feito lá na sessão 3. Como eu já falei, pode ser feito como uma segunda sessão 2, uma 2A, né? Também dá para fazer. Por que eu falo de uma segunda sessão 2? É preferível tu ter duas sessões de 1 hora, 1h30, do que ter uma sessão de 2 horas e meia, porque ela é cansativa e não é tão produtiva, né? Dito isso, o que vem agora depois do detalhamento dos objetivos? Nós estamos preparando o terreno. Então, a etapa que vem agora, ela vai trabalhar com os boicotes. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Nós estamos chamando aqui de mapa do campo de força, a ferramenta, mas ela está muito distante. O que tem aqui de parecido com o mapa do campo de força psicológico do Kurt Lewin é um nome. Só o nome. A gente usou esse nome porque trabalha com contenções e impulsionadores. Mas se vocês forem na teoria mesmo do Kurt Lewin, o Kurt Lewin deve estar se virando lá no túmulo. Os esqueletos do Kurt Lewin devem estar se remexendo lá em função do que a gente está fazendo aqui. Porque, na verdade, é apenas... Estou fazendo essa brincadeira só para descontrair um pouco, para aquelas pessoas que têm maior profundidade no tema. Vão dizer assim, pô, os caras são malucos, estão falando de mapa do campo de força psicológica e estão trabalhando uma coisa que tem apenas o mesmo layout, não tem o mesmo conteúdo. Então, mas é isso mesmo que a gente quer, né? Deu o nome por conta do layout. O layout ele é o seguinte, a gente de um lado tem as contenções e do lado tem os impulsionadores. Qual é o tema aqui, que é o que nos interessa, né? Vamos à parte mais prática disso. A pergunta é o seguinte, meu amigo mentorado, o que pode te atrapalhar para que essa mentoria não dê o resultado que tu espera? Quais são os fatores, os recursos ou falta deles, regras, normas, culturas, enfim, quais são as coisas, uma linguagem bem simples, que podem acontecer ou deixar de acontecer, que podem levar o nosso resultado ao resultado aquém das nossas expectativas. Isso eu quero que tu coloque nessa lista das chamadas contenções, o que pode te restringir a um resultado ideal. E do outro lado, numa outra folha, ou numa outra coluna da mesma folha, eu quero que tu coloque as coisas que te impulsionam.
Quais são os fatores, recursos, regras, pessoas, normas, cultura, coisas que podem te impulsionar, né? Motivações que podem te impulsionar para gerar melhores resultados nesse programa de mentoria. Então ele vai separar, fazendo uma relação do que ajuda e uma relação do que atrapalha, ou que pode ajudar e do que pode atrapalhar o programa de mentoria. Muito bem. Depois que ele acabou isso, e porventura se o mentor tiver aqui alguma coisa que ele vê que pode estar ali, ele não colocou, por exemplo, ele não colocou o tempo, né? Pode perguntar, mas e o tempo? Como é que tu enxerga? E aí ele pode incluir como impulsionador ou como contenção, ou até nos dois, depende de como ele enxerga o momento de cada um dos tempos e o argumento que ele usa para isso. Depois que ele colocou, tu pede para ele explicar os impulsionadores e verifica se nos impulsionadores tem alguma estratégia que pode ser utilizada, porque aqui pode ter boas estratégias para se utilizar como ação. Mas aí isso como ferramenta normalmente é fraco. O que nos traz como uma boa ferramenta nesse momento é olhar para as contenções. Porque ali nas contenções a gente já está antecipando as possíveis desculpas lá na frente. Não deu certo, não consegui fazer, não entreguei o homework por conta disto. Então, estas contenções eu vou levar lá para a ferramenta que nós chamamos de locus de controle. Essa ferramenta ela tem disponível lá na biblioteca do programa de mentoria, lá no Trello, e também tem disponível, se eu não me engano, na página 351 do nosso livro de mentoria organizacional. Tenho certeza, mas com certeza ela está lá, eu só não tenho certeza se está na página 351. Mas chama-se locus de controle. Eu vou explicar porque ela é muito simples de entender e ela tem um efeito maravilhoso. As contenções, então a ferramenta locus de controle ela é dividida assim. Tem uma coluna que se chama problema, uma coluna que se chama eu, uma coluna que se chama outros e uma coluna que se chama acaso. E uma coluna que se chama total. Então eu vou pegar aqui um flip, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar isso. Do locus de controle é algo assim. Então, como falava, tem uma coluna aqui que eu vou chamar de problema, uma coluna aqui que eu vou chamar de eu, uma coluna outros, uma coluna nós vamos chamar de acaso e aqui total. Para quem então do programa, vocês encontram essa ferramenta lá na biblioteca, na seção 2, na coluna das ferramentas. Isso já está pronto. Aliás, está junto com a mesma ferramenta da detalhamentos objetivos. A mesma planilha que tem a ferramenta de detalhamentos objetivos, já tem o mapa e já tem o locus de controle e elas já estão interligadas. Então aqui, nestas linhas, serão relacionados os problemas. Então, um problema que ele pode ter colocado, que é muito comum, é tempo, né? Tempo. E aí ele colocou lá no tempo que 20, ele vai colocar aqui quantos por cento, aqui tem que fechar 100. Eu vou explicar agora. Todos têm que fechar 100. 100%. Já vai estar lá na planilha preenchido 100%. Quantos por cento o mentorado entende que está na mão dele impedir que o tempo atrapalhe o resultado da mentoria? Não deixar que atrapalhe. Lembra que ele botou lá o tempo como algo que pode restringir o melhor resultado.
Então, a pergunta é, quantos por cento ele acha que está na mão dele impedir que isso aconteça? Quantos por cento ele acha que está na mão de outras pessoas daquela empresa? Poderiam impedir que isso aconteça. E quantos por cento está fora? Tá? No acaso. Todas as outras forças que não estão, não sou nem eu e nem o outro. Ele pode botar aqui, 20% está na minha mão, 40% está na mão de outras pessoas, o meu chefe, o diretor da empresa, e eu tenho aqui 40% que tem fatores externos, o cliente, imprevistos, fechou 100. E ele vai fazer isso para todos os outros itens. Então vai botando os problemas e vai relacionando os percentuais. O que ele está dizendo aqui como resposta? Ele está dizendo o seguinte, que aqui é quanto ele se sente empoderado para intervir caso essa situação aconteça. Então aqui ele está muito empoderado, né? 100%, 80% é muito empoderado, médio empoderado, e pouco empoderado para intervir caso esse problema aconteça. Ou seja, se acontecer algum problema com o tempo, é muito provável que ele venha com uma justificativa. Olha, não deu para fazer porque não deu tempo. Pô, mas como não deu tempo? Não deu porque eu não tenho como mudar isso. Não está na minha mão mudar isso. Ok? Então a primeira coisa que deve ser feita neste caso, a primeira ação para ser conduzida neste caso é uma conversa do mentor com o mentorado para ver se isso é assim mesmo. Porque será que essa do tempo, esses 20% que ele colocou ali, é 20% mesmo? Deixa eu entender bem. Pergunta para o mentorado, mas por que tu colocou 20%? Porque às vezes eu tenho uma reunião e tenho que desmarcar uma sessão e eu não vou ter como manter isso, não vou ter controle. Ok, isso é uma verdade. Mas desmarcar uma sessão vai impactar no resultado da mentoria? Se a gente remarcar essa sessão para o mais breve possível, se a gente não perder o cronograma, talvez não tenha esse impacto. A gente está olhando dos contenções em relação ao impacto no resultado. Pois é, não tinha me dado conta disso. Então, um cuidado que a gente pode ter é não deixar para marcar as sessões no último momento do ciclo. Vamos antecipar, porque se tiver que desmarcar e marcar e remarcar, a gente ainda consegue remarcar dentro do nosso tempo, porque as nossas sessões ela tem um intervalo para obedecer a um cronograma, a gente define um intervalo inicial, então a gente pode começar no início. Outra coisa em relação ao tempo que pode ser observada é quando se passa as tarefas, não deixar a tarefa para fazer lá no último dia, porque daqui a pouco aparece um imprevisto, uma outra coisa, e aí não consegue fazer. Se começar a fazer as tarefas antes, você vai conduzindo as tarefas, vai dividindo, e daí lá no final se aparece um imprevisto. Aí conversa, então, estou trazendo aqui um exemplo, mas aqui teria várias outras coisas para ser conversadas, porque isso aqui realmente é para ser um diálogo, né? Eu aqui estou falando sozinho, por isso estou fazendo os dois papéis, mas nesta conversa surgindo uma interação, você chega a um modelo mais elaborado do que só achar que a justificativa de não ter tempo é suficiente para achar que vai atrapalhar, e depois pergunta, então, quanto seria essa tua nota depois dessa nossa conversa? Bom, dentro do que a gente conversou, talvez fosse um 80%. E é isso que é o esperado. A capacidade do mentor a ajudar a aumentar a responsabilidade do mentorado com o seu resultado. Porque esse é um papel do mentor, um dos objetivos. O mentor não pode deixar o mentorado se sentir vítima da situação. Porque quando ele estiver se sentindo vítima da situação, ele não muda aquela situação. Então, sempre
levar a responsabilidade para ele, porque mesmo que ele diga, ah, mas é porque o meu chefe, ah, porque a empresa, ok, mas qual é o teu papel nisso? Ele fazendo esse exercício, ele contribui para que haja um movimento de mudança. E se ele concorda com o que está sendo dito, ele contribui para a inércia. E a inércia não ajuda no desenvolvimento. Então, por isso, a gente está incluindo aqui um incremento na coluna eu, que está trabalhando, na verdade, o empoderamento dele. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E isso vale para todos. Todos aqueles que estão com nota baixa ali na coluna eu, ele vai trabalhar para ter um empoderamento. Feito isso, tem uma ferramenta chamada 2W, que vocês encontram lá na biblioteca também, tá já na seção 2, lá na coluna da seção das ferramentas, onde vocês vão preencher o que e quando, que é a ferramenta bem simplesinha. Tem também no livro de mentoria, né, a ferramenta disponível, onde vocês vão usar a ferramenta. Para que usa o 2W? Para ele dizer o que ele vai fazer e quando ele vai fazer, para impedir que esses itens que estavam na contenção aconteçam. E se acontecerem, para que esses itens não atrapalhem o resultado. Porque o que a gente fez de aumentar o empoderamento não fez com que esses problemas deixassem de acontecer. E nem teve nenhum trabalho de preventivo aqui. Então o 2W é um trabalho preventivo. Veja que são dois. Um é eu trabalhar o empoderamento, que é esse que a gente fez antes da conversa sobre administração do tempo, e depois o tema de casa, que é o 2W, que é para trabalhar a prevenção a respeito desses itens para evitar que eles aconteçam. O que na prática isso vai gerar? Na prática vai evitar que ele venha com desculpas nesse sentido. Eu acho que a grande ganho que a gente tem com esse tipo de conversa é evitar o auto-boicote, que ele depois venha com esse tipo de conversa, não deu tempo, o meu gestor, porque isso, porque aquilo, daquelas contenções que já tinham sido previstas. Então, na prática, o que eu tenho visto é que esses assuntos são eliminados. E a etapa que a gente está, a etapa da preparação, está sendo finalizada justamente com essa atividade. Daqui, finaliza validando quais são então as atividades de casa, que a atividade de casa é validar o detalhamento da encomenda com o gestor, o 2W que ficou aqui, e é isso. Depois marca a data e local do próximo encontro, porque o próximo encontro é marcado dentro da própria sessão, como a gente já falou, respeitando o intervalo aqui de 3 semanas entre a segunda e a terceira sessão. Por que de 3 semanas? Porque eles vão ter atividades para fazer, e é importante que essas atividades tenham esse tempo. Entre a segunda e a terceira, se precisar encurtar um pouquinho, é possível, porque não tem nada que vá sacrificar muito, mas se puder manter as 3 semanas, melhor. Relatório final feito pelo mentorado, no mesmo molde que a gente já falou na primeira sessão. Ele faz o relatório e encaminha para o mentor, que encaminha para o supervisor. O único detalhe que ele pode colocar aqui no relatório são os insights, que lá no primeiro não tinha. Além das coisas que ele já colocou, quais foram os aprendizados que ele teve nesta sessão, porque aqui ele pode ter tido alguns aprendizados já. Encerrado isso, eu quero agradecer para vocês que estão assistindo aí, me colocar à disposição. Se quiserem mais alguma informação, é só me chamar. Encerro aqui então a segunda sessão de mentoria. Não deixe de assistir os próximos vídeos com as próximas sessões.